E aí nós teremos uma longa lista de senadores que vão ser sancionados pela Lei Magnitsky por terem dado apoio a um violador de direitos humanos. Claro, além da discussão eleitoral, tem a Lei Magnitsky. Né? E o que eu vou falar aqui é o que já foi conversado aqui nos Estados Unidos, prestem muita atenção, já ouvi muito a esse respeito, e não é uma hipótese, mas é um fato. Por quê? Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar um impeachment. E esse é que é o grande ponto dessa história. Eu não sei se vocês sabem como funciona o processo de impeachment, né? Porque muita gente está confusa. Tem 41 assinaturas. Nós estamos com 76 mil pessoas nos assistindo agora. Peço a vocês que cliquem no like e apertem o botão do repost, porque isso ajuda muito. Vou explicar como é que funciona o processo de impeachment. O que acontece daqui para frente? Né? Você tem o artigo 44 da Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, que diz o seguinte: recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. E é nessa etapa que a gente está agora. Reparem que a lei, de fato, não diz que pautar ou não pautar é prerrogativa do presidente do Senado, mas sim que a denúncia deve ser lida no expediente da sessão seguinte, já despachando para uma comissão especial para analisar a denúncia. Então, o Alcolumbre, ao se negar a pautar o impeachment, está ele próprio descumprindo a lei, tanto a lei de Magnitsky quanto a lei do impeachment. As duas. Dentro de 2 dias, então, a etapa seguinte, a comissão deve se reunir para eleger um presidente e um relator. Depois disso, 10 dias para emitir, essa comissão emite um parecer sobre se a denúncia deve ou não ser julgada objeto de deliberação. Esse parecer, com a denúncia e todos os documentos anexados, tem que ser lido no expediente de uma sessão do Senado, publicada no Diário do Congresso Nacional, e ter os avulsos distribuídos para todos os senadores e ser posto na ordem do dia da sessão seguinte. O parecer, então, é submetido a um período de discussão e, em seguida, vai para uma votação nominal, ou seja, nada de votinho secreto. Sendo aprovado, se reunir a maioria simples dos votos, que é a situação que nós já temos agora. Sendo a denúncia aceita, a mesa do Senado Federal envia uma cópia de todos os documentos ao Alexandre, que passa a ter que se defender, tem 10 dias para responder. Depois da defesa apresentada por ele, a comissão tem mais 10 dias para se analisar se a acusação é ou não procedente. Depois disso, a comissão emite um novo parecer, que também é decidido por maioria simples, algo que eu repito, a oposição já tem. E aí, uma vez que o parecer final é aprovado, o processo de impeachment é aberto formalmente. E com isso, o Alexandre fica suspenso do exercício das funções até a sentença final. Está suspenso. O Alexandre deixa de ser ministro do STF, está suspenso. E ele perde até a sentença final 1/3 do salário dele, que já foi todo tomado pela Lei Magnitsky. Mas, caso ele seja absolvido, é restituído para ele. Então, fica tranquilo, Alexandre. Até lá,
A Viviane já vai ter sido absolvida, vai ter sido sancionada também, se Deus quiser. Então, vai fazer falta esse terço de salário. E aqui tem uma confusão sendo feita por muita gente. Vejam, a lei de impeachment, que trata do afastamento dos ministros supremos, fala que o denunciado fica suspenso do cargo até o final da sentença. Então, por que tem gente falando que ele só pode ficar suspenso por 180 dias? Porque essas pessoas estão confundindo o impeachment do ministro de Supremo com o impeachment de presidente da República. No caso do presidente, de fato, a Constituição diz que há um limite de 180 dias para a suspensão do cargo. E se o julgamento não for concluído dentro desse período, ele volta a exercer a função. Isso é para presidente ou para presidenta. Mas não para ministro do STF. Ministro do STF não tem isso. Então, em teoria, claro que no Xandaquistão tudo pode mudar, mas em teoria o afastamento dele é até o fim do julgamento. Depois disso, há todo um procedimento de apresentação de defesa, arrolamento de testemunha, vem o julgamento, e aí sim são necessários os votos de 2/3 dos senadores, que dá 54 votos. E caso nós tenhamos os 54 votos, o Alexandre é condenado, ele perde o cargo definitivamente e também fica impedido de exercer funções públicas. Caso a gente não tenha os 54 votos, infelizmente o Alexandre passa a ser absolvido, e aí nós teremos uma longa lista de senadores que vão ser sancionados pela Lei Magnitsky por terem dado apoio a um violador de direitos humanos. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.